Olá! Antes de iniciarmos a nossa receita, eu quero enviar um abraço a todas as mamães, as que estão presentes fisicamente ou apenas em nossos corações. Um abraço especial para minha mamãe, que hoje está no céu, Dona Maria José Loures Mendes. Eu agradeço muito a ela, tudo que eu aprendi. A emoção é grande, gente. Tudo que eu aprendi em culinária, eu agradeço a minha mãe e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês. Então a nossa receita de hoje é sugestões de bolos. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos usar para a nossa receita 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de leite em temperatura ambiente, 1 copo de achocolatado, 1 copo de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida, 3 gemas, 3 claras e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa. Para nós fazermos o recheio e a cobertura do nosso bolo, nós vamos usar 1 caixa de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, meio copo de leite em temperatura ambiente, 1 copo de achocolatado e 1 colher de sopa de amido de milho. Para decorar o nosso bolo, isso é opcional, tá? Nós vamos usar chocolate granulado. Isso daqui chama gotas de chocolate, opcional. E aqui nós temos meia barra de chocolate e um bombom. Nós vamos colocar a farinha de trigo peneirada em uma tigela. Agora nós vamos colocar um copo de açúcar, peneirado também. Misturamos. Vamos colocar agora o achocolatado. Agora nós vamos colocar as gemas peneiradas também. Nós peneiramos a gema para tirar essa película que envolve a clara. Essa película que dá cheiro de ovo, olha. Então nós misturamos a gema. Agora nós vamos colocando aos poucos o leite. Então nós terminamos de colocar o leite. Vamos colocar agora a manteiga ou margarina derretida. O fermento e a clara nós vamos colocar depois, tá, gente? Agora nós vamos ficar batendo aqui por uns 10 minutos até ficar uma massa fina e homogênea. Já tem 10 minutos que eu estou aqui com o fouet batendo assim a massa. Olha como é que ela ficou bonita, olha. Fininha, homogênea. Então já está no ponto. Agora nós vamos bater as claras em neve. Nós vamos colocar em um prato assim. Pegamos nessa posição e vamos fazendo assim, ó. Aqui, gente, no instantinho ficou em ponto de neve, aí. Tá vendo? Quando ele fica duro assim, ó. Ponto de neve. Agora nós vamos misturar a clara na massa que nós já fizemos, tá? Quando nós colocamos a clara e depois nós vamos colocar o fermento, nós misturamos lentamente para a massa ficar bem macia. Bem fofinha a massa. Olha que massa bonita, gente. Agora nós vamos colocar o fermento. 1 colher de sopa de fermento. Fermento para bolo. Misturamos também, delicadamente. Agora nós pegamos uma forma, untamos com manteiga e enfarinhamos ela com farinha de trigo. Pode ser qualquer tipo de forma, tá, gente? Nós pegamos essa daqui de abrir, mas pode ser também uma forma comum de alumínio, pode ser aquela tipo pudim com buraco assim no centro, pode ser uma forma de vidro, qualquer forma vocês podem colocar. Olha que massa bonita, gente, ó. Quando ela vai caindo assim, ó, pra lá e pra cá, assim, ó,
Ela está no ponto que nós queremos, olha. Então agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, 45 minutos. Fora do fogo nós vamos colocar em uma panela o leite condensado, o creme de leite, o achocolatado. Agora a colher de maisena, nós vamos dissolver um pouquinho de leite, tá, gente? Bem pouquinho. Aí desmanchamos. Aí despejamos aqui. Se nós despejarmos a maisena direto aqui, ela empelota. Por isso que nós desmanchamos ela em 2 dedos de copo de leite. Agora nós vamos levar essa mistura ao fogo baixo. Agora nós vamos ficar aqui mexendo até ferver, mas não pode ficar duro não, tem que ficar cremoso essa nossa calda. E não podemos parar de mexer não, porque senão empelota. Aí, gente, começou a borbulhar, olha. Agora nós apagamos o fogo e retiramos, porque senão vai virar brigadeiro, vai endurecer. Nós queremos uma calda bem cremosa. Já se passaram 40 minutos que nós deixamos o nosso bolo de chocolate no forno. Nós sabemos que ele está bom, que nós colocamos um palito, aí o palito saiu limpo. Nós vamos passar a espátula assim. Olha que bonito ficou nosso bolo de chocolate, gente. Agora nós vamos partir ao meio para colocarmos o recheio. Agora nós vamos colocar o recheio. Agora nós vamos colocar a outra metade do bolo por cima daquela metade que nós colocamos o recheio. Agora nós vamos colocar a parte de cima da nossa cobertura. Então nós estamos terminando de passar a cobertura no nosso bolo. Agora nós vamos confeitá-lo, tá? Nós vamos colocar por cima para enfeitar granulado. Essa decoração que nós estamos fazendo é a gosto, tá, gente? Do jeito que vocês quiserem colocar, pode colocar. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. Olha que macio que ficou, gente. Olha, massa de pão de ló, com recheio, cobertura. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo são meio copo de leite, 1 copo de açúcar refinado, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa do nosso bolo. E para colorir a massa, nós vamos usar essas 6 cores de corantes. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa ganache: 5 colheres de achocolatado, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e 5 colheres de sopa de leite. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora vamos bater as claras em ponto de neve. Nós vamos bater manualmente. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Põe assim e ficar em pé é que está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Vamos colocar 1 colher de sopa de fermento. Agora nós vamos distribuir essa massa em 6 potes.
Então, nós dividimos em 6 partes a nossa massa. A primeira tem uma quantidade maior, é a que vai ficar no fundo. Esses corantes são comestíveis, nós compramos em lojas e vende artigos de confeitaria. Nós colocamos em cada um dos potes o corante comestível da cor que desejamos, sempre misturando bem, cada um com uma colher separada, para não manchar a outra cor. Então, nós misturamos os corantes comestíveis em cada um dos potes. Nós vamos pegar uma forma untada com manteiga. Nós pegamos uma toalha de papel e passamos manteiga. Antes de colocar na forma, nós batemos bem assim, tá? Olha, para misturar bem mesmo. Essa aqui é a parte que tem mais massa. A primeira tem mais massa. Nós colocamos no meio da forma, por isso que é bom ser uma forma redonda. Nós despejamos assim devagar no centro da forma, olha, bem no meio. A ordem pode colocar na ordem que vocês quiserem, tá, gente? Então, nós colocamos as 6 massas com os seus corantes. Vamos levar agora ao forno médio, pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Nós vamos fazer a nossa cobertura com 5 colheres de achocolatado, as 5 colheres de leite e uma colher de manteiga ou margarina. Agora nós vamos levar ao fogo baixo para derreter a manteiga e misturar esses ingredientes. Agora no fogo baixo nós vamos ficar mexendo até derreter a manteiga e ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, a cobertura fica assim, ó. Apagamos o fogo. Já se passaram 45 minutos que o nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente? Vamos desenformá-lo. Acertamos com uma faca para nivelar a parte de cima. Olha aqui, gente. As cores ficam todas separadas. Colocamos a cobertura de chocolate. Enfeitamos com confeitos coloridos. Olha que bonito, gente. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito lindo, né? O corante, além de ser comestível, ele não tem gosto. Então, ele não atrapalha o sabor do bolo. Para festinhas de aniversário, confraternização de amigos e familiares. Um bolo delicioso. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 1 copo de leite, 1 copo de açúcar, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 3 gemas, 3 claras e 3 colheres de sopa de chocolate ou achocolatado. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa ganache: 5 colheres de achocolatado, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e 5 colheres de sopa de leite. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve, tá, gente?
Nós vamos bater manualmente. Eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores como nós fazemos para bater as claras em neve. Nós vamos fazer assim, ó. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar junto com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Agora nós colocamos a colher de fermento em pó. Agora nós pegamos uma outra vasilha. Nós vamos misturar em duas partes esta massa. Colocamos a metade de uma vasilha. Agora em uma das metades nós vamos colocar o achocolatado. Agora nós pegamos uma forma untada com manteiga ou margarina. E vamos colocando aos poucos, alternadamente, a massa que nós preparamos. Nós colocamos uma parte do chocolate e a parte mais clara. Sempre no meio, tá, gente? Olha, no meio da forma. Então, nós estamos terminando de colocar a última camada de chocolate. Ele fica assim, gente. Chama bolo mesclado, este bolo, porque tem uma mescla mais clara e uma mais escura. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Já se passaram 45 minutos que nós colocamos o bolo no forno. Nós vamos esperar esfriar um pouco para desenformá-lo, porque está muito quente. Nós vamos fazer a nossa cobertura com 5 colheres de achocolatado, as 5 colheres de leite e uma colher de manteiga ou margarina. Agora nós vamos levar ao fogo baixo para derreter a manteiga e misturar esses ingredientes. Agora no fogo baixo nós vamos ficar mexendo até derreter a manteiga e ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, a cobertura fica assim, ó. Apagamos o fogo. Agora nós vamos desenformá-lo. Se vocês não tiverem essa forma de abrir, pode fazer em qualquer outra forma, desde que seja redonda, tá, gente? O importante desse bolo é fazer na forma redonda. Então, nós desenformamos o bolo. Agora nós vamos colocar a cobertura. Então, nós estamos terminando de confeitar o nosso bolo. Isso aqui é raspas de chocolate, tá, gente? A gente passa no ralador. E essa flor aqui é comestível. Você encontra nas lojas que vende artigos de confeitaria. Olha que bonito que ficou, gente. Agora nós vamos parti-lo. Olha aqui, gente, que massa bem macia mesmo, bem fofinha. Por isso que ele chama bolo mesclado. Uma mescla escura e uma clara, olha. Muito gostoso esse bolo. Tá vendo, gente? Essa massa é aquela massa de pão de ló. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo mesclado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo são meio copo de leite, 1 copo de açúcar refinado, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa do nosso bolo. Para nós fazermos o recheio do nosso bolo, nós vamos usar meio litro de leite, 3 gemas, 4 colheres de sopa de amido de milho, meio copo de açúcar, 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado.
Esses são os ingredientes que nós vamos usar para no recheio do nosso bolo. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa gelatina vai ser meio litro de água, 2 caixas de gelatina em pó, sabor de sua preferência. Aqui nós colocamos de limão. Você pode colocar de morango, cereja, framboesa, abacaxi, maracujá, o sabor de sua preferência. Vamos usar 2 litros de água, 3 envelopes de gelatina incolor e sem sabor e 1 copo de açúcar refinado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa calda de gelatina. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve, tá, gente? Nós vamos bater manualmente. Eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores como nós fazemos para bater as claras em neve. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Quando fica assim, você põe assim, olha, fica em pé, fica durinho, já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar junto com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Vamos colocar 1 colher de sopa de fermento. E vamos misturar levemente. Olha que massa bonita, gente, olha. Agora nós vamos untar a forma para colocarmos a nossa massa. Não vamos colocar farinha de trigo não, só manteiga ou margarina. Agora nós vamos despejar a massa na forma já untada. Olha que massa bonita, gente, olha. Quando ela fica assim pra lá e pra cá, que ela já está no ponto, olha que massa boa, olha. Agora nós mexemos com a massa assim, devagar, bem levemente, para ela ficar bem no canto. Faz parte da receita, ela ficar assim bem no canto, tá? Olha. Agora nós vamos levar para assar no forno médio, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos, tá? Então, como eu sempre falo com vocês, depende muito da chama do forno do seu fogão, porque às vezes 45 minutos é no meu aqui, mas pode ser que 40 minutos você dá uma olhadinha, você espeta o palito no centro aqui do bolo, se sair limpo, que já está bom, tá? Então, vamos levar ao forno agora, 45 minutos. Primeiramente, nós vamos dissolver o amido de milho no leite. Então, vamos colocar em uma panela fora do fogo um pouco do leite e o amido de milho. Vamos mexer bem. Agora, nós colocamos o restante do leite, colocamos o açúcar, sempre mexendo. Fora do fogo, tá, gente? Nós vamos colocar a farinha de trigo, mexendo bem para dissolver. Agora vamos colocar as gemas.
Antes nós fazemos assim, para ficar muito mais fácil de desmanchar. Ó, pegamos um garfo, batemos assim, para ficar mais fácil. Despejamos, nós mexemos. A cada ingrediente que nós colocamos, nós vamos mexendo, tá? Agora está faltando colocarmos a margarina ou manteiga. Agora, por último, vamos colocar o leite condensado. Nós misturamos todos os ingredientes fora do fogo. Agora que nós vamos levar ao fogo baixo, então nós vamos mexendo até desmanchar os ingredientes todos aqui, ó. Tá falta desmanchar a manteiga, tá vendo? Ou a margarina. Se vocês quiserem, pode derreter antes a manteiga ou a margarina, tá? Se colocar na temperatura ambiente, ela demora um pouquinho para dissolver. Nós vamos mexer aqui agora no fogo baixo por uns 10 minutos até ferver. Quando ferver, nós apagamos o fogo. Lembrando a vocês que o nosso bolo está no forno. Aqui já está quase fervendo. Nós vamos esperar ferver para poder retirar do fogo, tá? Aí, gente, já está fervendo. O creme já endureceu um pouco. Ele está fervendo, não precisa soltar do fundo da panela, não. Aí nós apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar o creme esfriar em temperatura ambiente. Depois que ele estiver frio, nós vamos colocar na geladeira. Antes de colocarmos ele como recheio do nosso bolo. Olha como está bonito o nosso bolo, gente. 45 minutos certinho que ficou no forno. Vamos deixar esfriar, que está muito quente, tá? Agora que o nosso bolo já está em temperatura ambiente, nós vamos fazer assim, olha. Vamos desenformá-lo. Se você não tiver essa forma de abrir, você pode usar qualquer forma, tá? Agora, gente, olha como nós vamos fazer, olha. O bolo está desse tamanho aqui. Nós vamos pegar, cortar ele assim bem rente, olha. Uns 8 milímetros só, menos de um dedo. Tá dando pra vocês verem aqui, olha. Agora nós separamos assim. Gente, essa parte aqui nós cortamos, vai ser o fundo do nosso bolo, olha. Essa outra parte aqui nós vamos dividi-la em duas partes. Só que nós queremos um bolo menor. Então vocês pegam a tampa de qualquer pote, de qualquer panela, para vocês medirem. Nós vamos cortar assim para ficar um bolo menor. Parece que é difícil, mas não é não, gente, olha. Então nós cortamos para ficar um bolo menor. Então vocês viram, né, gente? Então ficou um bolo menor e o maior. Olha aqui, cortado, olha. Tá dando para vocês verem, né? Agora esse daqui nós vamos cortar no meio. Olha aqui, gente, cortamos em duas partes. Então ficaram 3 partes de bolo, essa maior, esta aqui e esta. Agora nós vamos colocar o recheio. Nós vamos colocar agora o recheio nessa última parte aqui que vai ficar no fundo, só no meio. Com cuidado para não quebrar, nós colocamos essa outra parte aqui. Agora colocamos de novo mais um pouco de creme. Nesse segundo bolo, nós podemos colocar o recheio em toda a sua extensão, tá? Nele todo. Só o de baixo que nós colocamos só no meio dele. Agora nós vamos colocar a outra parte do nosso bolo. Devagar para não quebrar. E agora aqui por cima nós vamos colocar só um pouquinho de creme para cobrir o nosso bolo. Olha como ficou o nosso bolo, gente, olha, ficou assim. Agora você pode colocar para enfeitar morango, cereja, qualquer coisa que você quiser colocar. Nós vamos colocar cereja, mas pode colocar também
que você quiser, tá? Gente, nosso bolo não está pronto ainda não. É mais uma etapa que está pronta. Agora nós pegamos um pote, uma panela, qualquer coisa que você quiser. Você coloca assim, vai ficar fácil de colocar ele na forma de novo. Aí nós fechamos assim. Por isso que é bom usar essa forma, olha, para facilitar. Se você for usar uma forma comum, vai ficar muito difícil fazer essa receita. E essa forma aqui não é caro não, gente. Nessas lojas de conveniência de R$ 1,99, você encontra uma forma dessa muito barata, tá? Agora nós vamos levar assim do jeito que tá, olha, por 20 minutos no congelador ou no freezer. O nosso bolo está no congelador. Então nós vamos preparar a gelatina, que é a última etapa do nosso bolo. Nós vamos colocar a gelatina do sabor de nossa preferência. Colocamos na água fria. Mexemos assim para dissolver, tá? Nós fazemos normalmente, como fazemos na gelatina. Colocamos as 2 caixinhas e meio litro de água fria. E aqui nós temos 2 litros de água que está aquecida. Ela não está fervendo, não, ela está aquecida. Nós vamos despejar os 3 envelopes de gelatina sem sabor e incolor. Mexemos bem até desmanchar, tá? Então nós desmanchamos em 2 litros d'água a nossa gelatina sem sabor e incolor. Nós vamos colocar agora o açúcar. Nós vamos fazer uma calda de gelatina. Vamos mexer bem. E vamos misturar a gelatina que nós fizemos no sabor de nossa preferência. Nós fizemos de limão, você pode fazer de framboesa, morango, uva, abacaxi, maracujá. Agora essa nossa calda de gelatina nós vamos levar ao fogo. Agora só vamos esperar aquecer um pouco e desligamos o fogo. Está pronta a nossa calda. Nós deixamos o nosso bolo 20 minutos no congelador. E a gelatina, depois que ela esfriou, nós colocamos na geladeira. Olha como é que tem que ser delicadamente, gente. Olha, nós vamos colocar só um pouquinho de gelatina nas beiradas, tem que ser assim devagar, olha. Não vamos colocar tudo não. A gelatina não pode estar quente. Ela tem que estar na geladeira, não dura e não mole, tá? Desse jeito assim. Vocês notam que a temperatura da gelatina e a temperatura do bolo estão fazendo com que não se misturem. Tem mais gelatina pronta. Mas nós vamos colocar só até nessa parte, não vamos cobrir agora não. Vamos levar de novo por mais 20 minutos no congelador. Depois desses 20 minutos, nós vamos cobrir com o restante da gelatina. Então, gente, nós acabamos de cobrir com a calda de gelatina o nosso bolo, olha. Então agora nós vamos deixar no congelador por mais 15 minutos, somente para acabar de gelar, aí vai estar pronto o nosso bolo. Já se passaram 20 minutos da última vez que nós colocamos a última parte da calda de gelatina do nosso bolo. Agora nós vamos desenformá-lo. Já terminamos todas as etapas. Olha que bonito, gente, olha. Olha aqui como que ele fica, olha, o bolo fica dentro da gelatina, vocês estão vendo, olha. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha que bonito, gente, olha. Aqui, gente, o bolo, o creme e a gelatina. Olha aqui. Nós vamos cortar mais uma fatia. Muito gostoso, gente. Essa receita é muito boa. Então, gente, vocês podem fazer o sabor que quiserem, tanto da gelatina quanto do bolo.
Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo transparente. Algumas pessoas falam bolo de vidro. E depois o que sobrar vocês colocam na geladeira. Não precisa de ir ao congelador mais não. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de açúcar, 1 copo de água, nós vamos aquecê-la, então é 1 copo de água quente, meio copo de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa. Nós vamos usar para fazer o recheio e a cobertura 4 colheres de sopa de chocolate, 1 lata de leite condensado e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E para decorar o nosso bolo nega maluca, nós vamos colocar granulado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de começar a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente, nós vamos colocar no liquidificador o açúcar, as 3 gemas e o óleo. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o chocolate em pó, um pouco da farinha de trigo e a água quente. Vamos bater por mais 2 minutos. Então nós vamos colocando aos poucos até terminarmos de colocar a farinha de trigo, tá, gente? Então nós terminamos de bater toda a farinha. Fica assim, gente, olha. Depois nós vamos colocar as claras em neve e o fermento. Agora nós vamos bater as claras em neve. Se vocês tiverem batedeira, vocês podem usá-la. Mas no nosso programa nós não usamos batedeira, nós fazemos tudo à mão. Receita de vó. No tempo das nossas avós não existia batedeira. Eu já ensinei em vídeos anteriores como nós fazemos para bater à mão as claras, para ficar em ponto de neve. Nós fazemos assim, ó, esse movimento. Aqui, gente, já está em ponto de neve, olha. Ponto de neve, como nós fazemos assim, ela fica dura, olha. Então agora nós vamos despejar o fermento e as claras em neve. Vamos bater só rapidinho, tá? Só para misturar os ingredientes. Aqui, gente, nós demos uma leve batida só para misturar as claras em neve e o fermento. Agora nós pegamos uma forma, pode ser qualquer tipo de forma, tá, gente? Quadrada, redonda, retangular. Aqui nós temos uma forma de abrir. Vocês podem também pegar uma que seja comum, de pudim. Nós vamos untar bem os lados da forma com a ajuda de um papel toalha. Nós passamos a manteiga ou margarina. E aqui no fundo nós vamos colocar um papel manteiga para facilitar desenformar. Mesmo se vocês pegarem uma forma retangular, vocês colocam papel manteiga. Mas se for forma de pudim, vocês não colocam papel manteiga não. Você coloca a margarina ou manteiga e farinha de trigo para polvilhar. Agora nós vamos despejar a massa. Olha que massa bonita, gente. Agora nós levamos ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 45 minutos. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina. Colocamos o leite condensado, sempre no fogo baixo, tá, gente? E o chocolate. Agora nós vamos mexer bem por uns 5 minutos, sem parar, tá? Nós vamos fazer uma espécie de um brigadeiro. Mexemos bem até soltar do fundo da panela. Está no fogo baixo, não podemos parar de mexer não, senão é pelota. Ai, gente, já está engrossando. Aí, tá soltando do fundo da panela, olha. Aí, ó, quando começa a soltar do fundo da panela assim, ó, já está no ponto. Aí nós desligamos o fogo.
Já se passaram 45 minutos que nós colocamos o nosso bolo no forno. Nós sabemos que ele está bom quando nós espetamos um palito e o palito saiu limpo. Agora que nós desenformamos o nosso bolo, nós vamos cortá-lo ao meio. Agora nós colocamos o recheio. Agora nós colocamos a parte por cima. Agora nós vamos colocar numa travessa maior. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. É muito macio, ficou bem cozido. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo Nega Maluca. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. O copo medida que nós usamos para nossas receitas é de 200 ml. Os ingredientes que nós vamos usar são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de açúcar. Aqui nós temos o açúcar cristal, mas você pode usar o refinado, demerara. 1 copo de cenoura picada. A cenoura está crua, são 2 cenouras médias. Você pica em pedaços bem pequenos, então essa é a medida. 3/4 do copo de óleo, 4 ovos inteiros e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes da massa. Usaremos também uma caixa de 200 gramas de creme de leite, uma lata 395 gramas de leite condensado, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Opcional, nós podemos usar granulados de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. No liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o óleo e a cenoura crua picada em pedaços pequenos. Nós vamos bater por 4 minutos. Aí, gente, fica assim, olha, bem líquido. Em uma tigela nós vamos peneirar a farinha de trigo. 2 copos, tá, gente? O açúcar. Misturamos bem. Agora nós abrimos uma cavidade no meio da farinha e vamos colocar a mistura que nós batemos no liquidificador. Vamos misturar agora por uns minutos até ficar uma massa homogênea. Aí, gente, nós misturamos bem. Aí fica uma massa bem homogênea, bem fina, olha. Agora nós reservamos, depois que nós vamos colocar o fermento. Nós vamos untar uma forma com manteiga ou margarina. Essa forma aqui tem 20 centímetros de diâmetro e 7 de altura. Aí, gente, fica assim, olha, bem uncada. Não precisamos de polvilhar com farinha de trigo, não. Agora que nós vamos colocar o fermento em pó para bolo, porque se nós colocarmos antes, ele vai agindo. E vamos mexendo assim de baixo para cima, olha. Agora nós despejamos a massa na forma untada. Nós colocamos só em 2/3 da forma para dar espaço para o bolo crescer. Vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Já se passaram 40 minutos que nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora nós vamos deixar esfriar para depois desenformá-lo. Fora do fogo, em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado. Colocamos a manteiga ou margarina e o chocolate em pó. Agora nós vamos levar ao fogo médio. Nós vamos ficar mexendo aqui até engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Não precisamos deixar cozinhar muito não, porque essa receita não é de brigadeiro, e sim uma cobertura de chocolate. Aí, gente, já está fervendo, já engrossou bem, olha. Começou a soltar do fundo da panela.
Aí nós apagamos o fogo. Com fogo apagado que nós colocamos o creme de leite. Misturamos bem. Agora nós vamos deixar esfriar um pouco, que ela engrossa um pouquinho mais depois que esfria. Agora nós passamos a espátula assim, para facilitar desenformar. Olha que bonito, gente! Aí, gente, ficou um pouco mais consistente depois que esfriou. Mas não fica duro igual brigadeiro não, tá? Agora eu vou mostrar para vocês por que essa receita chama bolo vulcão. Nós enchemos o meio assim, por isso que é bom fazer numa forma de furo no meio. Nós colocamos bastante chocolate assim por cima. Aí ele vai escorrendo, olha. Gente, essa receita, ela tem muita calda de chocolate. Se você for aproveitar depois essa calda em outro bolo, como cobertura ou como recheio, você coloca pouco granulado em cima. Mas se vocês forem consumir tudo agora, tiver muita gente, você pode colocar bastante granulado, tá? Aí, gente, como é que fica, olha. Eu vou mostrar pra vocês por que essa receita chama bolo vulcão. Vocês já viram em imagens de um vulcão quando tem erupção? A lava, ela desce toda. Então agora nós vamos partir para vocês verem como ficou e o porquê deste nome. Aí, gente, como é que fica, olha. Fica macio. Olha aqui, a massa é bem cozida. E não fica enjoativo essa calda de chocolate, não, porque nós colocamos o creme de leite. Então ele ameniza o adocicado do leite condensado. Então não fica uma massa enjoativa também, porque nós colocamos pouco açúcar. Olha aqui, gente. A massa fica bem cozida, bem macia. Essa receita é muito boa. E fica muito saboroso com esta calda de chocolate. Nós recebemos muitas solicitações para fazer bolo vulcão. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo vulcão de cenoura. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, nós vamos peneirá-la, 1 copo de leite, 1 copo de açúcar, meio copo de chocolate em pó, 3 claras, 3 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio, usaremos 2 caixas de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Usaremos também 400 gramas de cobertura de chocolate ao leite e esta forma aqui com 18 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Ela é encontrada nas lojas de artigos de festas e nos grandes supermercados também você encontra. Para decorar nossa receita, nós podemos usar granulados de chocolate à vontade. É opcional, mas fica muito bonito colocar esses confeitos de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela, nós vamos peneirar a farinha de trigo, vamos peneirar o açúcar e o chocolate em pó. Misturamos. Vamos colocar o leite, a manteiga ou margarina. Nós vamos peneirar as gemas. Aí, gente, essa película que envolve a gema é que dá o cheiro de ovo na receita. Por isso que nós retiramos. Agora nós vamos misturar bem, até ficar uma massa bem fina.
uma mistura homogênea. Aí, gente, a massa fica assim, olha. Agora nós vamos reservar, que nós vamos bater as claras em ponto de neve. Nós vamos bater à mão, porque em nosso canal nós não usamos batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos é o liquidificador. E é muito fácil bater a mão assim, gente, olha. Nós fazemos esse movimento assim com o garfo, ó. Aí, gente, fica assim, olha. Este é o ponto que nós queremos. Agora nós juntamos uma forma com manteiga ou margarina. Nós não vamos polvilhar com farinha de trigo, não. Simplesmente nós passamos bastante manteiga ou margarina. Nós colocamos as claras em ponto de neve na massa que nós fizemos. Misturamos levemente. Agora nós colocamos o fermento em pó para bolo e misturamos levemente de baixo para cima assim. Agora nós despejamos na forma essa mistura que nós fizemos. Olha que massa bonita, gente. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Nós colocamos a cobertura de chocolate em uma panela e aquecemos uma água em uma panela menor. Assim que ferver, nós apagamos o fogo. E agora nós colocamos essa panela maior por cima dessa que está com a água aquecida. Esse é o modo de derreter a cobertura de chocolate, chamado de banho-maria. Só o calor que está vindo da panela de baixo vai derreter o chocolate que está na panela de cima. Aí, gente, já começou a derreter. Só o vapor que está saindo da panela de baixo já está derretendo nossa cobertura de chocolate. Já está todo derretido. Agora nós colocamos essa cobertura assim nessa embalagem. Vamos juntar essa forma com essa cobertura de chocolate. Essa cobertura aqui é aquela que nós fazemos ovo de Páscoa. Depois que ela esfria, ela não fica dura não, tá? Aí, gente, nós juntamos a forma com essa cobertura de chocolate. Agora nós colocamos assim, ó, em cima de um papel manteiga, para sair o excesso de chocolate que está na forma. E vamos levar à geladeira por 10 minutos. Já se passaram 10 minutos que a nossa forma estava na geladeira. Agora nós vamos passar a segunda camada de chocolate. Nós passamos 2 camadas para ficar bem forte essa cobertura aqui na forma. Aí, gente, fica uma camada bem grossa assim, tá? Que é para não quebrar na hora que for desenformar. Agora nós vamos levar à geladeira por mais 10 minutos. Aí, gente, fica assim, uma cobertura bem grossa. Nós não vamos deixar na geladeira mais não, tá? Vamos reservar. Nós vamos fazer o recheio. Em uma panela nós despejamos o leite condensado, colocamos a manteiga ou margarina. Agora levamos ao fogo baixo e vamos ficar misturando até a manteiga desmanchar no leite condensado. Despejamos o coco ralado, sempre no fogo baixo. Nós vamos ficar misturando aqui até ferver. Não podemos parar de mexer, senão queima. Aí, gente, quando começa a ferver, nós apagamos o fogo. Vamos esperar esfriar. Já se passaram 35 minutos que o nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente. Nós sabemos que ele está bom, que nós espetamos o palito e o palito saiu limpo. E também porque nós estamos acostumados a fazer essa receita e é o tempo que leva em nosso forno. Nós vamos passar uma espátula assim para facilitar desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente. Aí, gente, nem agarrou na forma, olha. Essa receita de bolo é muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. Fica bem macio o bolo. Só que agora nós vamos esfarelar todo esse bolo que tá aqui, gente. Mas faz parte da receita. Agora nós vamos colocar nessa forma que está com a cobertura de chocolate. E vamos fazer agora pressão aqui, com muito cuidado, para não quebrar a cobertura que está na forma. Nós não vamos precisar de molhar o bolo, não, porque o creme de coco já está bem molhado.
Ele mesmo vai umedecer o nosso bolo de chocolate. Agora colocamos o recheio. Colocamos uma camada bem generosa. Colocamos outra camada de bolo. Colocamos outra camada do recheio. E agora colocamos outra camada de bolo. Nós fazemos uma leve pressão no bolo para ele se misturar ao recheio de coco. Agora nós finalizamos com o restante do chocolate, que aqui no caso é a cobertura de chocolate que nós estamos usando, a mesma usada para fazer o ovo de Páscoa. Agora nós vamos colocar um plástico filme por cima e vamos levar à geladeira por 1 hora, para ficar bem consistente. Já se passaram 1 hora que a nossa receita estava na geladeira. Agora nós viramos assim. Nessa parte mais clara assim, é que a forma já soltou do bolo. Nessa receita nós vamos fazer parecido com o bolo da Coca-Cola que nós temos postado em nosso canal. Nós pegamos uma tesourinha esterilizada, que nós usamos apenas para culinária, e cortamos assim a forma, olha. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Parece que ainda está na forma ainda, né? E essa cobertura aqui é de ovo de Páscoa. Ela não fica dura. Você pode deixar essa receita fora da geladeira. Ela foi na geladeira esse tempo que nós deixamos apenas para dar consistência à cobertura de chocolate. Mas agora não precisa mais de geladeira não. Só na hora que faz que nós deixamos um pouquinho. Essa receita é parecida com aquela do bolo de Coca-Cola que nós fizemos, que fez muito sucesso na internet. Nós cortamos o plástico com uma tesourinha higienizada para facilitar, retirar e não quebrar. Muito gostosa mesmo essa receita. É um sucesso nas festas e mesas de aniversário, de casamento, reunião de amigos. Fica muito bonito mesmo essa receita e muito saborosa. Para nós partirmos, é bom nós aquecermos a faca numa água quente e depois nós enxugarmos para poder retirar. E como eu falei com vocês, essa cobertura por cima é de ovo de Páscoa. Se você for cortar com a faca em temperatura ambiente, pode rachar. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. A faca tem que estar bem aquecida. Olha aqui, gente, que bonito que ficou, olha. O bolo de chocolate, o recheio de coco e o bolo ficou bem cremoso. Não precisou nem de molhar para umedecê-lo, porque o recheio de coco já é bem úmido. Muito gostosa essa receita. Aqui também as divisões, olha. E para facilitar cortar, você aquece a faca para ele não quebrar. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo Bombom Prestígio. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 6 ovos inteiros, 6 colheres de sopa de chocolate ou achocolatado, 6 colheres de sopa de açúcar, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 colher de café de essência de baunilha e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Esses são os ingredientes para a massa. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa cobertura são 6 colheres de achocolatado, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de creme de leite. E para decorar o nosso bolo, nós podemos usar cerejas e granulados de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos bater no liquidificador os ingredientes da massa. Nós colocamos os ovos, o açúcar, a manteiga, a baunilha, o chocolate ou achocolatado. Nós vamos deixar o fermento e o coco para depois. Agora nós vamos bater por 4 minutos. Nós batemos por 4 minutos. Agora nós vamos colocar o coco. Vamos dar uma leve batida. Essa leve batida é menos de 1 minuto, só para misturar o coco. Fica uma massa assim cremosa, tá?
Agora nós vamos colocar o fermento em pó e vamos misturar levemente. Agora nós juntamos uma forma com manteiga ou margarina e polvilhamos com chocolate ou achocolatado. Não polvilhamos com farinha de trigo não, tá, gente? Aí nós vamos fazendo assim, ó. Agora que nós juntamos a forma, nós vamos despejar a massa. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Agora nós vamos fazer a cobertura do nosso bolo. Em uma panela nós vamos colocar o creme de leite. Agora nós vamos colocar o açúcar, a manteiga, o achocolatado ou chocolate. Agora no fogo baixo, nós vamos misturar. Vamos deixar aqui no fogo o suficiente só para derreter a manteiga e os ingredientes se misturarem. Não precisa esperar ferver nem soltar do fundo da panela não, tá? Aí, gente, os ingredientes se misturaram. Então nós vamos desligar o fogo. Está pronta a nossa cobertura. Agora nós vamos deixar esfriar enquanto o nosso bolo está assando. Olha como ficou bonito o nosso bolo de chocolate sem farinha, gente. Agora nós vamos desenformá-lo. Pode desenformar quente assim mesmo, tá? Ele não garra, não. Agora nós vamos virar do outro lado. Agora nós pegamos o garfo e damos uns furinhos assim para a calda que nós vamos colocar, ela adentrar no bolo. Agora nós vamos colocar a calda. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nem parece que não tem farinha de trigo, né? Nós enfeitamos com cereja e colocamos essas flores comestíveis para enfeitar. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha como ficou consistente, gente. Nem parece que não tem farinha de trigo aí. Esse daqui é os pedaços de coco que nós não batemos muito não. Nós deixamos assim, batemos pouco no liquidificador para quando vocês comerem sentir o gosto do coco. Aqui nessa parte aqui, ó. Além de bonito, ficou muito saboroso o nosso bolo, gente. Muito rápido de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje, bolo de chocolate sem farinha de trigo. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós vamos fazer uma receita de um bolo grande, mas vocês podem tudo usar a metade das quantidades que nós vamos falar, tá, gente? Os ingredientes que nós vamos usar é um copo de leite, 8 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 6 gemas, 6 claras, 4 copos de farinha de trigo, 3 copos de açúcar. Aqui nós temos, se você for fazer do abacaxi em calda, ele vem com essa calda aqui, ó. Então, nós vamos reservar 6 colheres da calda que vem na lata do abacaxi para fazermos a nossa calda para colocar no fundo da forma. Agora, se você for fazer de abacaxi natural sem ser assim calda, você pode usar água. Aqui nós temos uma lata de abacaxi cortada em rodelas. Vem 8 rodelas cada lata. E aqui é opcional ameixas pretas para enfeitar o nosso bolo de abacaxi. E aqui são 6 colheres de açúcar que nós vamos usar para fazer a calda. Então, esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso bolo de abacaxi. Nós vamos colocar em uma tigela o açúcar.
Eu gosto de usar essa tigela aqui, que ela é grande, fica melhor manusear. Nós vamos colocar um copo de leite. Vamos colocar a manteiga em temperatura ambiente, tá, gente? Para facilitar na hora que for misturar. E vamos colocar as gemas de ovo, a clara agora não, as gemas. Agora nós vamos misturar esses ingredientes aqui, ó, até ficar uma mistura homogênea. O nosso programa nós não usamos batedeira. O único aparelho eletrodoméstico que nós usamos é o liquidificador. Então nós fazemos na mão mesmo. Nós vamos misturar até ficar uma mistura homogênea. Tá vendo, gente? Nós ficamos uns 5 minutos batendo assim, olha, com batedor de claras, olha. Tem que ficar assim, olha, bem homogêneo, olha, misturou tudo, olha. Por isso que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, para facilitar na hora de misturar. Agora nós vamos misturar a farinha de trigo peneirada. Nós peneiramos para os grãos da farinha se soltarem. Para a massa ficar bem fofinha, bem macia. Então, gente, nós estamos misturando assim, olha. Estamos batendo bem até a massa ficar bem lisinha. Gente, tem 10 minutos que nós estamos rodando aqui, ó. Batendo. Olha como ficou a massa bonita, olha. Aí. Agora nós vamos reservar essa massa. Não vamos colocar o fermento agora não, tá? Vamos reservar. As nossas claras em neve, nós vamos bater também à mão. Então nós separamos um pouco assim no prato e vamos batendo por etapas. Se você quiser, coloca tudo na batedeira e bate rápido. Mas eu ensino vocês, olha, para bater na mão, olha aqui, olha. Agora nós vamos despejar aqui nesse pote e vamos fazer com todo o restante das claras. Aqui, gente, nós terminamos de bater as 6 claras em neve, olha. Bem ponto de neve aqui, ó. Vamos reservar aqui agora rapidinho. Nós vamos fazer a calda. Tem que ser rapidinho, porque senão pode murchar a nossa clara. Agora nós vamos fazer uma calda para colocar no fundo da forma. Então nós colocamos 6 colheres de açúcar no fogo baixo e vamos mexendo assim, ó. Vamos fazer a calda de caramelo. Nós mexemos assim, o açúcar vai desmanchar. Enquanto isso, nós vamos untar a nossa forma. E antes de colocar a calda, nós temos que untar a forma para não grudar o nosso bolo e facilitar na hora de desenformar. Vai desmanchar todo o açúcar. Agora vamos jogar isso aqui e vai engrossar. Mas depois no fogo vai derreter de novo. É assim mesmo, tá, gente? Olha. Agora vamos deixar aqui, ó. Aí vai derreter. Nós apagamos o fogo. A forma já está untada. Nós vamos despejar a calda na forma. Agora que nós colocamos o fermento na nossa massa, tá, gente? Não colocamos antes não, porque senão ia começar a agir enquanto nós estivéssemos fazendo a calda. Agora mexemos assim para misturar. Gente, olha que massa bonita, olha. Assim que ela tem que ficar, olha. Como eu falei com vocês, essa receita é para um bolo grande. Se vocês quiserem fazer menor, pode fazer pela metade da receita. Isso aqui é para colocar na mesa de festas, festas de final de ano, de Natal. Você pode fazer o ano inteiro, mas geralmente esse bolo é bolo de festa. Olha que massa bonita, ó. Agora nós vamos colocar as rodelas de abacaxi na forma assim, ó. Pode colocar quantas rodelas quiser, tá? Pode encher a forma todinha de rodela de abacaxi. Na lata de abacaxi em calda vem 8 rodelas. Então nós vamos espalhar assim as 8. Agora nós vamos despejar a massa. Fica muito saboroso esse bolo de abacaxi. Nós vamos cobrindo assim, olha.
Olha que massa bonita, olha. Agora nós vamos levar ao forno que já está ligado. Então vamos levar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 55 minutos. Depois desse tempo, vamos espetar o palito para ver se está cozida. Mas geralmente nesse tempo, no meu forno, ela fica bem cozida. Então vocês controlam aí de acordo com a chama do seu fogão. Aí vocês controlam de 50 a 60 minutos. Gente, olha como ficou bonito o nosso bolo, olha. Ficou 55 minutos contados exatinhos no forno. Agora nós vamos deixar esfriar, porque está muito quente. Se nós formos desenformá-lo quente assim, ele pode quebrar. Nós passamos a espátula assim para facilitar na hora de desenformar, ó. Que mesmo nós passamos manteiga na forma para untar, é bom passar a espátula assim. Agora nós colocamos assim para virar. Olha que bonito que ficou nossa torta, gente, olha. Muito bonito, né? Agora nós vamos enfeitá-la. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como fica. Muito macia a massa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para a massa 3 copos de farinha de trigo, 3 copos de açúcar, 1 vidro de leite de coco, 200 ml, 1 copo de leite temperatura ambiente, 3 ovos separados a gema e a clara, 2 colheres de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio nós vamos usar uma caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e 2 colheres de manteiga ou margarina. Para a calda, nós vamos usar 100 ml de leite de coco, a metade da caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 50 gramas de coco ralado. Vamos usar também o papel alumínio para quando for levar à geladeira e vamos usar também o papel manteiga para colocar na forma. Nós não vamos untar a forma não, vamos colocar o papel manteiga. E vamos usar para cobrir coco ralado à vontade. Esses são os nossos ingredientes para fazer o nosso bolo gelado. Primeiramente, gente, nós vamos peneirar a farinha de trigo junto com açúcar. Agora nós vamos peneirar o açúcar, tá? Estamos terminando de peneirar o açúcar. Agora nós vamos misturar o açúcar na farinha de trigo. Quero lembrar vocês, se vocês quiserem fazer menos quantidade, é só dividir a receita ao meio, tá? Então nós misturamos o açúcar na farinha de trigo peneirados, olha. Vamos reservar. Agora nós vamos bater no liquidificador esses ingredientes aqui, olha. As 3 gemas de ovo, só a gema, tá? As 2 colheres de margarina ou manteiga, colheres de sopa, tá? 1 copo de leite e 200 ml de leite de coco. Lembrando a vocês que nós deixamos o fermento e as claras aqui separado, tá? Nós vamos bater esses ingredientes por 2 minutos. Então agora nós vamos reservar também os ingredientes que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos pegar essas claras aqui, vamos batê-las em neve. Se você tiver batedeira, você bate na batedeira. Mas como o nosso programa é destinado mais às pessoas que ainda não têm todos os utensílios na sua cozinha, estão montando sua cozinha agora, nós vamos bater à mão. Não é difícil bater à mão, tá? Em vídeos anteriores nós já mostramos, tá? Vamos bater assim por etapas, olha. Olha aqui, gente, no instantinho nós batemos, olha. Aí, ó, ficou em ponto de neve que nós chamamos, olha. Então nós vamos reservar aqui e vamos fazer outra metade, olha. Aqui, gente, terminamos, olha. Já está em ponto de neve também, olha.
Agora nós vamos reservar também. Olha, nós vamos misturar aqui, olha, que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos mexer aqui uns 10 minutos, até ficar uma massa homogênea. Então nós já mexemos bastante, olha, ficou uma massa homogênea. Olha aqui, olha, assim mesmo que fica, olha. Agora nós vamos misturar a clara de neve. Vamos mexer um pouquinho, que ficou esse tempo parado. Vamos colocar a outra parte. Nós fizemos em 2 etapas, porque eram 3 ovos, tá? Depois que nós colocamos a clara, nós mexemos devagar, tá? Mexemos delicadamente. Agora nós vamos colocar, por último, o fermento em pó. Também mexemos delicadamente quando nós colocamos o fermento. Nós fizemos a quantidade maior de massa. Então, você não pode colocar naquela forma de pudim que tem um buraco no meio, não, porque senão vai transbordar. Você pega uma forma grande. Ou então você faz só a metade dos ingredientes, tá? Nós vamos colocar nessa forma maior, tá? Porque tem muitos ingredientes na nossa massa. Olha que massa bonita, gente, olha. E nós colocamos o papel manteiga, tá? E essa receita pede papel manteiga, para ficar bem mais fácil para desenformar. Então agora nós ajeitamos na forma, olha aqui. Suavemente, tá? Olha. Agora nós vamos levar ao forno por 20 a 30 minutos. Olha como ficou bonito o nosso bolo, olha. Ficou 30 minutos no forno médio, tá? Aí nós colocamos o palito, saiu limpo, tá? Agora nós vamos reservar um pouquinho aqui para esfriar, porque ele tá muito quente. Enquanto ele está esfriando um pouquinho, nós vamos fazer a calda e o recheio, tá? Agora nós vamos fazer a calda do nosso bolo, tá? Nós vamos bater no liquidificador meia lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Agora nós batemos por 1 minuto. Agora nós misturamos os outros ingredientes. 100 ml de leite de coco e 50 gramas de coco ralado. Nós batemos por 1 minuto, fica líquido assim mesmo, olha, tá? Para nós molharmos o nosso bolo. Agora nós vamos fazer o recheio, tá? Nós colocamos 2 colheres de margarina ou manteiga, uma caixa de leite condensado. Vamos fazer um recheio tipo como se fosse um brigadeiro de coco. E vamos colocar o coco ralado. Agora nós vamos misturar aqui, olha, até engrossar. Olha como está engrossando, gente, olha. Quando estiver soltando do fundo da panela, nós tiramos do fogo. Olha aqui, gente, olha, já está no ponto, olha. Estou soltando do fundo da panela, olha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, nós desligamos o fogo. Agora, nós vamos cortar ao meio este bolo. Nós podemos também cortar assim, horizontal. Mas fica mais fácil para nós cortarmos assim, olha. Nós dividimos em 2 partes o nosso bolo. E nós cortamos as beiradas assim, ó, tá? Para facilitar. Nós vamos reservar essa parte aqui. Olha como ficou macio o nosso bolo, olha, gente, ó. Agora nós vamos furar assim com garfo, olha. Para a calda adentrar dentro do bolo, que nós vamos levar na geladeira, então ele tem que ficar bem úmido. Se ele ficar muito seco, ele não fica bom, ele vai ficar ressecado de ficar na geladeira. Aí nós furamos assim, olha, para facilitar a nossa calda, para ela adentrar na massa do bolo. Agora nós vamos colocar devagar assim por todo o bolo, olha.
a nossa calda, olha. Então nós cobrimos o nosso bolo todo com a calda, olha. Agora nós vamos colocar o recheio, espalhando bem, olha. Agora nós terminamos de colocar o recheio nessa parte de baixo do bolo. Nós vamos colocar agora a parte de cima. Agora, gente, nós vamos fazer assim com o garfo, olha. Para facilitar a calda, ela adentrar na massa do bolo, olha. A nossa calda é líquida, olha. Tá vendo? Ela é bem líquida. Para poder umedecer o bolo. Então, nós terminamos de colocar a calda por cima, olha. O bolo absorveu bem a calda, olha. Para ele ficar bem úmido, para poder ir à geladeira. Agora nós vamos colocar por cima o coco ralado, tá? É a última etapa do nosso bolo, olha. Então, olha como ficou bonito o nosso bolo gelado, gente, olha. Se for para aniversário colocar em cima de uma mesa, vocês colocam mais coco ralado do lado, tá? Mas nós não colocamos agora não, porque não precisa. Então nós vamos levar na geladeira agora, vamos cobrir com papel alumínio, tem que ficar no mínimo 2 horas. Nós cobrimos com papel alumínio para ele não ficar ressecado. Gente, olha como ficou bonito o nosso bolo gelado de coco batido no liquidificador, olha. Ele ficou 4 horas na geladeira, ele estava bem úmido. Aí foi absorvendo a calda que nós colocamos. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. O recheio, tá vendo? A massa ficou fofinha. Ele não ficou ressecado. Olha aqui como ficou, olha, fofinha a massa, olha. Agora tem uma coisa, gente. Se vocês quiserem para a festa de aniversário, vocês podem cortá-lo em pedacinhos assim, embrulhar em papel alumínio. Então essa foi a nossa receita de hoje. Bolo gelado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de água morna, nós vamos aquecê-la, 3 copos de farinha de trigo, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de açúcar, 10 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de vinagre branco, 1 colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal. Nós vamos fazer uma calda com 3 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de açúcar e meio copo de água. E para enfeitar a nossa receita é opcional. Nós vamos colocar gotas de chocolate e granulados de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos peneirar a farinha de trigo. Todos os ingredientes secos dessa receita nós vamos peneirar, porque nós não vamos usar nem batedeira, nem liquidificador. Os ingredientes peneirados, a massa fica muito macia. Agora vamos peneirar o chocolate. Peneiramos o açúcar e o sal. Agora nós misturamos bem. Essa aqui é a parte seca da massa. Agora nós vamos reservar. Em uma tigela menor nós vamos colocar o óleo, o vinagre branco e os 2 copos de água morna. A água tem que estar morna, tá, gente? Agora, com a ajuda de um fouet, nós vamos ficar mexendo assim. Esses 3 ingredientes que nós colocamos aqui, o óleo, o vinagre branco e a água morna, eles vão fazer o papel da clara na nossa receita. Então nós misturamos bem, até ele ficar com a textura bem parecida com a da clara. Se você não tiver o fouet, você pode mexer assim com o garfo. É só ficar misturando assim. Aí, gente, como que fica, olha. Como se fosse uma clara de ovos mesmo. Nós ligamos o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Agora nós misturamos os ingredientes secos com líquidos. Misturamos bem, até ficar uma mistura homogênea. Nós vamos misturando assim,
até ficar uma consistência bem lisa. Não podemos usar batedeira nem liquidificador não, tá? Para essa receita, nós temos que usar uma colher de pau. Nós mexemos assim devagar. Fica muito gostosa essa receita, gente. Muito fácil de fazer. Aí, gente, fica nessa consistência aqui, ó. Não precisamos de bater muito. É só misturar mesmo. Agora, com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar uma forma com óleo. Não colocamos muito óleo, não. E depois nós vamos polvilhar com chocolate em pó. Se você colocar muito óleo, aí vai ficar uns grãozinhos. Entra no agarrar. Esparramamos bem o óleo, olha. Agora nós pegamos o chocolate, de preferência peneirado. Nós peneiramos ele, tá? Aí nós vamos polvilhando assim, olha, por toda a forma. Aí, gente, a forma fica assim, olha. Que aí fica lisinho por baixo na hora que for desenformar. Por isso colocamos pouco óleo e depois polvilhamos com chocolate em pó assim, ó. Agora que nós vamos colocar o fermento, que a partir do momento que você coloca, ele já começa a agir. Misturamos delicadamente. Agora nós despejamos a massa na forma. Olha que massa bonita, gente. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Depois desse tempo, nós espetamos o palito. Se sair limpo, é que já está bom. Já se passaram 40 minutos que o nosso bolo estava no forno. Nós sabemos que ele já está no ponto e nós espetamos o palito assim e o palito sai limpo. Nós passamos a espátula assim para facilitar desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente, olha. Por isso que é bom nós polvilharmos com chocolate. Se polvilharmos com farinha de trigo, ele fica todo branco. Nós vamos fazer a calda. Em uma panela nós vamos colocar o chocolate em pó, o açúcar e meio copo de água. Misturamos bem. Agora colocamos no fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ficar uma mistura homogênea e ferver. Aí, gente, quando ferve, solta do fundo da panela, olha. Nesse ponto que nós queremos. Aí nós apagamos o fogo. Agora nós colocamos a calda ainda quente sobre o bolo. Agora nós enfeitamos com granulado de chocolate. Vocês podem colocar a quantidade que quiser, tá? E colocamos as gotas de chocolate. Então nós terminamos de decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha como está macio, gente. Olha que bonito que ficou, gente. Macio, fofinho, sem leite e sem ovos. Essa receita é muito saborosa, por isso nós fizemos ela dobrada. Se você quiser, você pode fazer a metade. Nós fizemos na forma maior, todos gostam dessa receita. Ele fica todo cozido, gente, olha. Nós estamos atendendo sugestões de pessoas que são alérgicas a ovos e pessoas também que não gostam ou não podem tomar leite. Então este é um bolo sem leite e sem ovos. A clara tem a função de o bolo ficar aerado, macio. Então os ingredientes que nós colocamos substituiu a clara e fez ficar assim, olha, nessa consistência aqui. Macio, fofo. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo de chocolate sem leite e sem ovos. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são: para a massa do bolo de chocolate, são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de leite, 1 copo de açúcar, meio copo de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina,
3 gemas e 3 claras. Para fazermos o recheio da nossa receita, nós vamos usar uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Nós vamos usar também em nossa receita 400 gramas de chocolate, aquela cobertura de chocolate que nós usamos para fazer ovo de Páscoa. Nós vamos derreter em banho-maria. E vamos usar também uma garrafa vazia de Coca-Cola de 1,5 litro. Nós vamos fazer um corte assim do lado. Olha, nesse corte aqui é que nós vamos colocar os ingredientes da nossa receita. E nós guardamos também o rótulo e a tampinha. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos peneirar a farinha de trigo. Nós peneiramos a farinha de trigo para a massa ficar mais soltinha. Colocamos o açúcar. Agora nós colocamos o leite, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina. Misturamos bem. Todos os ingredientes têm que estar em temperatura ambiente. Agora nós vamos peneirar as 3 gemas. Essa película aqui, ó, é que faz o cheiro de ovo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui com o auxílio de um batedor de claras, até ficar uma massa bem fina e homogênea. Aqui, gente, fica assim, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve. Nós vamos bater manualmente. Nós vamos fazer assim, ó. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Põe assim, olha, fica em pé, fica durinho, já está em ponto de neve. Agora nós vamos colocar as claras batidas em ponto de neve na massa que nós fizemos. Nós misturamos lentamente. Agora, antes de colocar o fermento, nós vamos untar a forma, que a partir do momento que mistura o fermento aqui, ele já começa a agir. Nós passamos margarina na forma. Passamos bastante, porque a massa de chocolate nós não vamos colocar na farinha de trigo, não. Agora colocamos o fermento em pó para bolo. Misturamos levemente. Aqui, gente, a massa fica assim, olha. Agora nós despejamos na forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Enquanto isso, nós vamos fazer o brigadeiro de coco. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos o leite condensado, colocamos a manteiga ou margarina e o coco ralado. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até soltar do fundo da panela. Continua no fogo baixo. Quando começa a soltar do fundo da panela, nós desligamos o fogo. Se deixar cozinhar muito, vira cocada. E nós não estamos fazendo cocada, estamos fazendo o recheio do nosso bolo. Então nós apagamos o fogo. Agora nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Já se passaram 35 minutos que o nosso bolo está no forno. Nós sabemos que ele está bom porque nós espetamos um palito e o palito saiu limpo. E pelo tempo também que nós estamos acostumados a fazer, leva 35 minutos no nosso forno. Agora nós já estamos com os ingredientes todos prontos. O chocolate derretido, o creme de coco e o nosso bolo de chocolate. Nós vamos desenformar o bolo. Olha aqui, gente, que bonito que ele ficou. E não agarrou nada, olha. Saiu muito facilmente. Agora nós vamos colocá-lo nessa tigela que nós vamos cortá-lo em pedaços.
Olha aqui que massa bonita, gente. Muito fofinho, macio, cozido. Nós vamos cortar em pedaços assim, que nós vamos colocar dentro da garrafa. Nós colocamos uma bandeja assim, e agora nós vamos despejar o chocolate dentro da garrafa de Coca-Cola. A garrafa tem que estar bem seca. Esse chocolate aqui é o mesmo chocolate de cobertura que nós usamos para fazer o ovo de Páscoa. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos espalhar bem assim por toda a garrafa. Que na receita do ovo de Páscoa nós fazemos assim. Essa é uma cobertura de chocolate. Você tem que usar o chocolate certo, porque senão depois endurece muito e você não consegue mastigar. Nós vamos rodando assim, o chocolate ficar por toda a garrafa, olha. Aí, ó, tem que ficar toda assim, ó, não pode ficar uma parte branca, olha. Nós não podemos fazer uma camada muito fina de chocolate, não, senão na hora que for partir ela quebra. E temos que guardar um pouco de chocolate, que depois nós vamos cobrir essa parte aqui que ficou aberta. Nós guardamos um pouquinho de chocolate também, que se quebrar alguma parte ou rachar, nós colamos com chocolate. Nós viramos assim para sair o excesso, olha. Fica assim, gente, olha. A primeira etapa. A garrafa toda coberta com a cobertura de chocolate. Vamos levar à geladeira por 5 minutos. Geladeira, tá, gente? Já se passaram 5 minutos que a nossa garrafa está na geladeira. Vamos fazer agora uma segunda camada de cobertura de chocolate. A cobertura de chocolate é o ideal para fazer essa receita. E depois que ela seca, ela não fica muito dura. Nós passamos a segunda camada. Agora nós vamos levar à geladeira por mais 5 minutos. E nós colocamos assim numa forma e levamos assim na geladeira, olha. Virada assim para baixo, para sair o excesso. Aqui, gente, já se passaram mais 5 minutos e já endureceu a cobertura de chocolate. Agora nós vamos colocar o creme de coco aqui. Nós temos que colocar ele primeiro porque ele vai segurar o bolo. Se colocarmos o bolo agora diretamente, ele não vai aderir à cobertura. Nós espalhamos assim por toda a garrafa, tá? Aqui, gente, como fica, nós colocamos o creme de coco, olha. Agora nós vamos colocar o bolo dentro da garrafa. Nós vamos acomodando os pedaços de bolo assim, ó. Apertando bem. Aqui, gente, nós apertamos assim, para fixar bem o bolo na garrafa. Muito importante, tá? Apertar assim, olha. Não pode deixar espaços vagos, não. Essas medidas que nós demos é para garrafa de 1,5 litro, tá? Agora sobrou um restinho do creme de coco. Aí nós vamos colocar aqui no meio. Agora nós vamos completar com o bolo. Esse bolo tá tão macio, gente, tão fofinho. Muito gostosa essa massa, olha. A dica dessa receita é nós colocarmos o bolo aqui nesse cantinho aqui, ó. Para facilitar na hora que for cortar o plástico. Tá vendo? Para o plástico não ficar virado para dentro. Agora nós vamos cobrir essa parte aqui com a calda de chocolate. Nós fizemos bastante pressão aqui, ó, apertando bem o bolo. Aqui nós mais ou menos nivelamos na altura do corte, para ficar mais fácil na hora que desenformar. Eu aprendi essa receita, é uma famosa marca de eletrodoméstico que esteve aqui em nossa cidade,
e deu um curso de várias receitas por 3 dias. Quem quisesse fazia inscrição. Eles ensinaram muita receita moderna. Então nós acertamos assim, para finalizar. Se nós não fizermos isso, depois o chocolate vai grudar. Aqui vai ficar difícil desenformar. Tem que ficar na direção do corte da garrafa. Nós não vamos desenformar agora não, porque tem que esperar endurecer essa cobertura de chocolate que nós colocamos aqui por cima. Nós fizemos bastante pressão, ela até misturou um pouco com o bolo, mas depois ela vai ficar firme do jeito que nós queremos. Aqui, gente, esse lado aqui vai ficar do lado do fundo, quando nós for colocarmos sobre a mesa. E esse aqui é a parte que vai ficar aparecendo. Parece mesmo uma garrafa de Coca-Cola com líquido, né, gente? Agora nós vamos levar à geladeira por uns 15 minutos, apenas para endurecer essa cobertura de chocolate que aqui está. Nós vamos colocar na parte de baixo da geladeira, para não gelar muito, tá, gente? Hoje está muito calor aqui em nossa região, então nós temos que deixar na geladeira, porque senão essa cobertura aqui não vai endurecer. Aqui, gente, já ficou na consistência que nós queremos. Coloquei um plástico assim, antes de colocar na geladeira. Aqui, o chocolate ficou nessa consistência aí. Nessa parte aqui agora, nós temos que ter muita calma, bem devagar. Nós vamos tirar o plástico que está envolvendo o bolo. Depois que nós tirarmos esse plástico que está envolvendo o bolo, nós vamos colocar o rótulo. Aí vai ficar assim, ó. Se por acaso marcar ou arranhar alguma coisa, o rótulo vai tampar. Essa aqui é uma tesourinha, está esterilizada. Não é tesoura de unha não, eu deixo ela apenas para a culinária. Então nós vamos com muita calma agora. Nós vamos começar a cortar o plástico. Nós vamos tirar o plástico aqui no meio, depois puxa de um lado e do outro, aí sai inteiro. Por isso temos que fazer muito devagar. Aqui vai ficar o rótulo, essa parte aqui. Então nós retiramos essa parte do meio aqui. Aí, gente, tá vendo? Tem que ter paciência para retirar esse plástico. Nessa parte do meio aqui, nós vamos colocar o rótulo, como eu falei com vocês. Essas partes assim que fica machucada, porque na hora que a gente vai tirar, a tesourinha machuca, depois nós vamos colocar a cobertura de chocolate por cima, para cobrir esses machucadinhos aqui, tá? Então nós terminamos de colocar a cobertura de chocolate nas partes onde ficou machucado na hora de tirar a garrafa. Agora nós colocamos o rótulo. Vamos decorar o nosso prato. Gente, olha como ficou bonita a nossa receita, olha. Ninguém fala que aqui é um bolo com cobertura de chocolate. Parece mesmo, só a garrafa de Coca-Cola. Se for para uma festinha de aniversário, você pode colocar ela assim sobre a mesa. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito legal, né? Olha aqui. O recheio de coco, a cobertura de chocolate. Essa cobertura aqui é igual de ovo de Páscoa, tá? Você pode comer, que ela é macia. O creme que nós colocamos. O bolo bem fofinho. Colocamos por pouco tempo na geladeira. E não precisa de conservar na geladeira mais não, tá? Muito gostosa mesmo essa receita, diferente. Se você for fazer com a festinha de aniversário, as crianças vão gostar muito. É uma novidade. Muito boa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo Prestígio dentro da garrafa de Coca-Cola.
Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Quanta receita boa, né, gente? Difícil escolher qual bolo fazer. Um grande abraço para todas as mamães. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. E não esqueça de dar o joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.